Olá, meu querido, minha querida, que satisfação podermos estar agora aqui numa uma nova fase dos nossos estudos. Agora nós vamos falar dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas havia outros documentos que também circulavam naquela época que não eram considerados evangelhos, pelo menos do ponto de vista canônico. Nós temos os chamados papiros da cidade de Oxirruncos e também temos o famoso Evangelho de Tomé, que, na verdade, compunha-se de ditos que se assemelham muitos deles ao que nós encontramos nos evangelhos canônicos e alguns outros que têm uma entonação, um sabor extremamente judaizante. Mas como que o Novo Testamento surgiu, né? Como começaram as coisas? É importante, quando nós vamos estudar o Evangelho, compreender que Jesus não caiu de paraquedas, não nasceu num mundo que começou a partir daquele momento. A gente percebe nos Evangelhos, e é isso que eu quero tratar com vocês aqui, pelo menos em princípio, que Jesus, quando começa o seu ministério, já havia um universo de cultura religiosa, cultura romana e cultura grega que permeavam a Palestina, permeavam Jerusalém também. Quando nós vemos o nascimento de Jesus, nós constatamos que quando Herodes ficou preocupado em relação ao menino que nasceu, que ele ouviu os magos afirmarem que ele era o Cristo, tinham visto nas estrelas, ou seja, o testemunho de Deus foi tão forte que invadiu até mesmo as religiões para confirmar a vinda do Salvador da humanidade. Herodes ficou preocupado e ele mandou chamar os escribas, que não apareceram do nada ali. Então, para que nós possamos estudar o Novo Testamento de uma forma correta, nós precisamos entender o que veio antes do ministério de João Batista. João Batista aparece pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nos evangelhos de Lucas e de Mateus, nós vemos relatos acerca do nascimento do Senhor Jesus, a sua genealogia, a fuga do menino Jesus com os seus pais para o Egito, os presentes que lhes foram trazidos antes dessa fuga, que também foram, na verdade, a manutenção, a providência de Deus para mantê-los no Egito aí por mais uns 6 a 8 anos, até que Herodes morresse e Arquelau, o seu filho, assumisse o seu trono, e que o próprio Espírito Santo, através de um anjo, mandou com que eles fossem para um outro local, e eles então foram para Nazaré, lá na Galiléia, e segundo a palavra de Deus aí, veio a cumprir-se o que estava escrito no profeta lá, Isaías, e ele será chamado Nazareno. Então, antes desses acontecimentos, havia um universo de coisas que nós precisamos compreender. Quando nós estudamos o Antigo Testamento e vemos que ele chega no final aí na sua Bíblia, no Evangelho, no profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, passam-se algumas páginas em branco. Antigamente eram 4 páginas em branco, e então já entra a descrição do Novo Testamento, a versão João Ferreira de Almeida, revista corrigida ou revista atualizada, ou uma outra versão da imprensa bíblica brasileira e etc., a Bíblia de Jerusalém, tantas outras Bíblias, até Bíblias católicas, mas entre um testamento e outro existia um período. E esse período que existiu antes dos acontecimentos descritos por Mateus e antes de Mateus se referir a grupos políticos, grupos religiosos e as estruturas do seu tempo, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para entendermos o que tinha acontecido, para então podermos ter uma visão adequada acerca dos evangelhos. Nós, para isso, precisamos voltar
na época da monarquia de Israel. Davi, agora o rei absoluto, com a morte de Saul, foi reconhecido pelas tribos do norte e as tribos do sul como o rei de Israel. Até então não havia dois reinos, havia apenas as tribos mais ao norte de Israel e as tribos mais ao sul de Israel. Todas elas vieram a se inclinar e reconheceram que Davi era o ungido de Deus para comandar os exércitos de Israel. E Davi tratou de expandir o seu reino, mas tinha um desejo forte no seu coração de construir um templo para o Senhor. Esse templo seria na cidade de Jerusalém, no monte onde Abraão, muitos séculos antes, tinha levado seu filho Isaque para oferecê-lo em sacrifício. Esse monte era o Monte Moriá. Mas Deus não permitiu que Davi fizesse isto, porque ele tinha as suas mãos de guerreiro, mãos carregadas em sangue, e Deus não queria que ele fosse incumbido dessa tarefa, mas designou ao seu filho Salomão, e este, por ter sido dotado por uma inteligência sobrenatural e um conhecimento que lhe permitiu imaginar como seria a construção, porque a planta lhe fora dada pelo seu pai, porque o Senhor revelou a Davi, Davi entregou a planta a Salomão, e Salomão empreendeu uma reforma, até mesmo no monte, diz os historiadores, e Flávio José foi um desses, que Salomão mandou aplanar o topo do Monte Moriá, para que então pudesse comportar a estrutura que ele iria construir. Esse foi o primeiro templo de Israel. Mas daí Salomão se envolveu com muitas mulheres naquela época, para que, à medida que Salomão ia expandindo o seu reino, para que ele não precisasse entrar em guerras desnecessárias, e uma vez que as nações ou os reinos que ele se aproximava para conquistar reconheciam que uma guerra seria a destruição de si mesmos, decidiam espontaneamente entrar em contato com os embaixadores de Israel, do reino de Salomão, para uma aliança de paz e de prosperidade mútuas. E com isso, essa aliança era selada através de um casamento. Eles pegavam a sua filha e entregavam-na para casar-se com Salomão. E assim Salomão foi acumulando mulheres, mas é bom que nós lembremos que quando Salomão acumulou essas mulheres e levou-as para o seu palácio gigantesco, elas levaram também os seus cortesãos, que serviam-nas com a alimentação adequada, que serviam-nas com as roupas adequadas, que cuidavam da sua beleza, que cuidavam do seu vestuário e que eram responsáveis também pela adoração dos seus deuses. Salomão acabava trazendo para dentro de Israel, especialmente para dentro do palácio real, deuses que não eram para serem reverenciados nem adorados. Salomão não fez isso por muitos anos, mas por fim ele acabou cedendo às pressões espirituais que estavam dentro do seu próprio palácio e se inclinou aos deuses que, na verdade, eram representações de espíritos malignos, e Salomão acabou pecando, e isso desagradou ao Senhor, a ponto de Deus dizer a ele que não iria rasgar o reino enquanto ele fosse vivo, mas após ele, quando ele morresse, Deus rasgaria o reino de Israel em 2 reinos. E esse acontecimento viria a ter lugar no reinado do seu filho Roboão, conforme a palavra profética que Salomão tinha recebido. Nós vamos contar essa história melhor porque é necessária para que consigamos entender um pouquinho do surgimento do Novo Testamento. Não nos deixe, continue no nosso vídeo aqui, será uma bênção enorme para a sua vida. Um grande abraço, meu irmão, fica na paz de Deus, tchau!